Talvez essa notícia aqui da subida da bolsa e da queda do dólar explique melhor do que ninguém como o grande capital se moveu silenciosa, mas eficazmente para impedir que a eleição de domingo não fosse decidida em primeiro turno. Fenômeno parecido tinha ocorrido no dia 30 de maio na Colômbia, quando se deu o primeiro turno da eleição presidencial. O candidato Gustavo Petro, que vinha ali há mais de um ano à frente das pesquisas, só obteve 40% no primeiro turno. E aí apareceu um candidato que estava lá num dos últimos lugares, chamado Rodolfo Hernández, que foi competir com o Petro no segundo turno. E aí já o candidato tinha todo o poder, não é, por trás da grande mídia e do grande capital também. Só que ele acabou, nos primeiros dias de campanha do segundo turno, em primeiro lugar, mas no final o Petro venceu graças a uma mobilização muito grande que ele fez por todo o país, a ponto de quase cair doente e ir para o hospital às vésperas da eleição. Mas o Petro ganhou em primeiro turno. E com aquilo houve um fenômeno que surpreendeu o mundo, que foi justamente a primeira vitória de um candidato popular na presidência daquele país em mais de 100 anos. É uma história um tanto complexa, mas que precisa ser analisada para a gente entender esse fenômeno do peso do grande capital nas eleições, sobretudo na América Latina. Aqui diz nessa matéria do Globo que o mercado financeiro comemorou o resultado das urnas no primeiro turno da eleição aqui no Brasil. A disputa mais acirrada entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro e a eleição de um Congresso mais conservador do que o previsto fizeram com que a Bolsa disparasse 5,54%, atingindo 116,134 pontos. Foi a maior alta desde abril de 2020. No mercado de câmbio, o dólar caiu 4,7% e encerrou a 5,17%. Foi o maior recuo desde junho de 2018. E aí está a explicação da notícia mais embaixo. A euforia dos indicadores é motivada pela leitura de que essa configuração do Congresso, né, ali tinha explicado antes que o Congresso tem uma nova composição muito mais conservadora do que a atual, que já é bem conservadora. Reduz a margem para ampliação de gastos públicos e aumento de impostos para custear despesas numa eventual vitória de Lula. Ainda assim, vale lembrar que Bolsonaro aprovou aumentos de despesas como o Auxílio Brasil de R$ 600 com o apoio de políticos da direita. Em uma eleição que parecia ter sido incorporada aos cálculos dos analistas ou precificada no jargão do mercado, o resultado ainda mantém o favoritismo de Lula, mas não assegura a sua vitória. A avaliação é que Lula, precisará rumar para o centro, adotar discurso mais moderado para convencer a fatia do eleitorado necessário para voltar ao Planalto e detalhar planos para a economia. O principal fator de incerteza continua a ser a política fiscal. O Lula não quis abrir o jogo, né? Já queriam que ele indicasse o ministro da Economia e já queriam que fosse justamente
aquele que foi o ministro do Temer, o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles, que é amigo do Lula, né? Amigo pessoal do Lula, e que foi presidente de seu banco, seu primeiro presidente do Banco Central, nos governos do Lula, não é? Dos primeiros governos, que foi de 2002 até 2010. E eu volto aqui à situação da Colômbia, logo após, né, aqueles resultados do primeiro turno, e que logo catapultaram o candidato Rodolfo Hernandes, que era praticamente um Zé Ninguém ali, era um prefeito de uma cidade pequena, tinha 87 anos, mas estava bafejado por aquela parafernália midiática do capital financeiro. E olha aqui esse material aqui da Folha, dizendo que pesquisas apontam populista Hernandes à frente de esquerdista Petro em eleição na Colômbia. Azarão consegue pequena vantagem contra o candidato favorito a 2 semanas do segundo turno. Ele chegou até quase 10% a mais que o Petro. Mas aí o Petro, muito vivo, se embrenhou pelo interior do país e fez uma campanha intensa até a capital e virou o resultado da eleição, ganhando com 50,7% dos votos. Então diz aqui, há 2 semanas do segundo turno da eleição presidencial na Colômbia, pesquisas eleitorais apontam vantagem do populista Rodolfo Hernandes sobre o esquerdista Gustavo Petro, que saiu vencedor na primeira rodada. O agregador do site de pesquisas Sila Vazia, que reúne dados dos levantamentos de 10 institutos colombianos, aponta uma vitória folgada de Hernandes. Olha aí a indução, né, que faz essas pesquisas, esse esquema mediático. Com vantagem de 5 pontos percentuais. Ele com 48%, o Fernandes, das intenções de voto, e o Petro com 43%. E aí chega a eleição de segundo turno, e a gente vê esse material aqui da BBC de Londres, como é que explica. Eleições na Colômbia. Petro se impõe a Hernandes com a maior quantidade de votos da história e será o primeiro presidente de esquerda do país. O candidato de esquerda, aqui está ao lado de sua candidata a vice, a Francia Marques. O candidato esquerdista Gustavo Petro se impôs neste domingo, quer dizer, ganhou a eleição deste domingo, sobre o independente Rodolfo Hernandes na segunda volta das eleições da Colômbia, e com 11,2 milhões de votos, a maior quantidade da história, será o primeiro presidente de esquerda do país. Com 100% das mesas informadas, Petro tem 50,44% dos votos contra 47,31% de Hernandes, que reconheceu sua derrota e aceitou o resultado. Este era a terceira tentativa de Petro de chegar à presidência da República, um economista de 62 anos, especializado em meio ambiente, que foi guerrilheiro nos anos 80 e que até agora exerce como senador, quer dizer, tem um mandato de senador e foi prefeito da cidade de Bogotá de 2012 a 2015. Então essa é uma história muito próxima a nós aqui no Brasil, e que mostra também como a situação realmente nesse segundo turno, aqui para o Lula, ela tende a se apertar cada vez mais. Sobretudo com essas coisas aqui de pesquisas, que sempre dizem que um candidato, geralmente a favor do grande poder, do poder econômico, está
na frente, ainda que os fatos não corroborem esta situação, mas esses institutos e a mídia têm grande poder de indução. Mas aí pode prevalecer, como prevaleceu na Colômbia, o esforço de mobilização e principalmente de tino político que exige neste momento do candidato Lula, não é? Que teve uma performance bem maior, digamos, de passagem, do que o Petro ali na Colômbia, com apenas 40%. Agora, na verdade, como ficou aí bem explícito, não é? Nessas motivações do mercado, segundo os analistas, para o apoio à posição do atual presidente, é explicada aqui pela situação da Petrobras e das grandes estatais, que o Bolsonaro sabidamente omitiu, né, do programa de reeleição, o plano de reeleição, como diz aqui esse material. Um pouco antes da eleição, o novo ministro das Minas e Energia já tinha adiantado que ia colocar a Petrobras ali na fileira para ser privatizada imediatamente. Mas o Bolsonaro omitiu esse dado aqui na campanha, dizendo aqui esse material da EPBR que a garantia da tentativa de liquidação da petroleira, ou seja, a Petrobras, é substituída por um termo aí mais amplo: desestatização e concessões da infraestrutura nacional. A matéria segue dizendo que o primeiro plano para o segundo governo de Jair Bolsonaro ignora a promessa de privatização da Petrobras, feita por Paulo Guedes e sua equipe econômica. A empresa nem sequer é mencionada no documento protocolado nessa terça-feira, 9 de agosto, a matéria de 9 de agosto. A garantia explícita da tentativa de liquidação da maior empresa sob controle da União é substituído por aquele termo vago, né, que é desestatização e concessões da infraestrutura nacional. A privatização de empresas públicas não é algo trivial e demora anos. Além de o caso merecer uma abordagem técnica, diz o plano. O ministro das Minas e Energia, Adolfo Saxida, por exemplo, estima em 3 anos que a Petrobras é grande demais para liquidar de uma só vez, defende ele. O bom exemplo é o da Eletrobras. Não foi trivial, de fato é diferenciado. Passou no Congresso Nacional com apoio do governo, voto contrário dos liberais e sob a grita de consumidores de energia. Câmara aprova a privatização da Eletrobras em sessão marcada por contradições, caso alguém tenha esquecido.